lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Começa agora, reflexão do dia. Eu quero convidar os irmãos para a gente meditar na parábola, que na verdade eu não vou me deter à parábola, mas estamos utilizando a parábola que foi lida, que está em Mateus 21, 18. Quero enviar saudação a todos os irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais da igreja. Quero aproveitar também para avisar os irmãos que não estamos fazendo as vigílias, não é porque não queremos fazer, é porque estamos aqui fazendo algumas adaptações, desmanchamos a sala que a gente utilizava para fazer as vigílias e fizemos outra. Os irmãos estão aí trabalhando. Eu acredito que deve ficar pronta essa sala, pelo menos essa parte de construção deve ficar pronta até sábado. E na segunda-feira a gente já retorna com as vigílias, se Deus quiser. Amém, irmãos? Então, os irmãos que estão assistindo, que têm cobrado a vigília, muitos ligam, muitos mandam mensagem: cadê a vigília? Cadê? A gente pensou que seria mais rápido o tempo para reforma, mas estamos demorando um pouquinho, porque estamos fazendo uma coisa bem feita mesmo, e bem melhor do que o que era, até para melhorar a acústica também. Então, os irmãos, aguardem. Eu creio que até segunda-feira a gente já retorna com as minis vigílias, toda noite, de segunda a sábado. Amém? Então, os irmãos estejam aguardando aí, por gentileza, orando para que Deus possa continuar ajudando e a gente possa fazer as reformas que precisam serem feitas aqui, para que a gente possa oferecer algo melhor para Deus e também uma transmissão melhor para a igreja e para todos que têm acompanhado a programação da AD Seara. Irmãos, a parábola diz o seguinte, Mateus 21 e 18, diz assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quem diz amém? Eu quero falar nesta noite, eu pus um tema aqui apenas para facilitar a assimilação, o acesso dos irmãos e de todos ao assunto. Repitam comigo: além da aparência. Novamente. Eu poderia colocar qualquer outro tema relacionado a este assunto. Eu até pensei de colocar um tema voltado a uma realidade de hoje: vivendo sem máscara. Porque a máscara terminou hoje, os irmãos ainda estão usando mais por querer, mas a partir de hoje já está livre, né? Então eu quero, dentro desse contexto, entendeu? Além da aparência, a pessoa, nós, principalmente nós, né, que servimos a Deus, nós precisamos ir além da aparência, viver além da aparência, ser além do que é aparente, aquilo que parece ser. Então a gente precisa ir além. E nessa parábola que a gente leu aqui, nós encontramos esta lição. A palavra de Deus diz que Jesus, pela manhã, ele ia passando em um determinado lugar com seus discípulos, em um caminho onde estava uma figueira, e Jesus pede que os discípulos se dirijam até aquela figueira para pegar frutos. Ele estava com fome, pegar figos. Mas diz a palavra de Deus que não havia nenhum fruto, apenas folha. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. E eu quero dizer aqui para os irmãos algumas lições que a gente pode extrair dessa parábola. A primeira que quero mostrar é que Jesus não amaldiçoou
a figueira não foi porque ela tinha folhas. Jesus não a amaldiçoou por ela ter folhas. Jesus a amaldiçoou por ela não ter, porque não foi o fato dela ter folha que Jesus a amaldiçoou. Porque se fosse assim, ficava difícil. Jesus a amaldiçoou porque ela tinha folhas, como que prometendo alguma coisa. Geralmente alguns frutos ficavam por trás das folhas. Eu estava lendo isso hoje e alguns comentaristas dizem isso, que às vezes se podia encontrar frutos por trás das folhas, mas não tinha nada aquela figueira, apenas folha. E como ela não tinha fruto, Jesus a condenou, Jesus a amaldiçoou, porque folha, irmãos, também faz parte. É tanto que no Salmo 1, a Bíblia diz assim: e cujas folhas, está vendo que as folhas também são importantes? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação. Vejam aí os dois presentes aí. A qual dá o seu fruto, novamente, a qual dá o seu fruto na estação. Agora veja, e cujas folhas. Então as folhas são importantes, porque se não fosse importante as folhas, a Bíblia não ia dar ênfase aqui nesse texto, quando fala do varão que teme ao Senhor, que anda segundo a orientação do Senhor. Não compararia esse varão a uma árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhas não caem. Então as folhas são importantes. O que é que a gente aprende aqui? Que a aparência é importante. Agora, o que não pode acontecer é viver apenas de quê, irmãos? Porque tem pessoas que dizem assim: Jesus só quer o coração. Claro, mas o coração, ele vai externar, vai vir aqui fora o que está dentro. Amém? Eu não vejo o coração, eu vejo o que está fora. Então, o lado externo é importante, a aparência é importante. Agora, o mais importante é o interior. Diga amém por isso. Tratando-se aqui do assunto, a gente pode dar ênfase aqui de que a aparência tem seu valor. A aparência são as folhas, mas o fruto fala do caráter. As folhas falam da aparência, daquilo que a gente vê com os olhos naturais, físicos, é a parte externa. O fruto é a parte interna. Tem muitas pessoas que vivem apenas de aparência. Casamento muito feliz, para cima e para baixo de mão dadas. Em casa, como se diz no adágio popular, posso dizer? É o pega para capar, mas não, irmão. Mas na igreja, no caminho, transmite a ideia de um casamento super feliz. Um casal que vive acima da média. Mentira. Eu não estou dizendo que todos que andam assim estão com mentira ou estão com aparência. Não estou dizendo, eu estou dizendo que existe. Sim ou não? Existe ou não existe? Transmite aquela ideia de uma família perfeita. E às vezes não é verdade. É só aparência. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que esse viver de aparência, isso aí é muito real, existe muito isso. Existe muito. Nos dias de Jesus, existia muito isso. Os representantes
da aparência nos dias de Jesus eram os hipócritas, os fariseus, que viviam uma vida de aparência, mas Jesus os chamou de sepulcros caiados. Você chega num cemitério, tem cada sepulcro que é a coisa mais linda do mundo. Ninguém quer morar lá, claro, mas é muito bonito, revestido de mármore, de granito, de porcelanato. É assim ou não é? Mas dentro, por fora muito bonito e atraente, mas dentro, há muitas pessoas assim, que por fora muita atração, muita aparência, chama muito atenção, demonstra uma coisa que a gente fica encantado, mas dentro como é que está? E é aí onde está o perigo, e é isto aqui que Jesus condena na parábola, não, eu disse parábola, não foi parábola, foi realidade, no que aconteceu com essa figueira. Jesus condenou a figueira não foi por causa das folhas, foi porque vivia de aparência, mostrava uma coisa, mas o melhor ela não tinha, que era frutos. Como crentes não podemos viver só de aparência, temos que parecer crente, porque o crente que não parece crente fica difícil de comprovar que é crente. Um crente que a sua estética, a sua aparência é igual a uma pessoa que não conhece a Deus, que não teme a Deus, tudo do mesmo jeito, fica difícil para provar que é crente. Eu sou de um tempo que crente se vestia como crente. Cadê o amém? Hoje, irmão, muitas igrejas não exigem mais nada, não tem mais limite, não ensina mais o povo a viver como crente, a se vestir como crente. Então, se é para viver sem diferença, tem que arrancar o texto de Malaquias 3:18. Então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Uma pessoa que não conhece a Deus pode viver como um crente, mas um crente não pode viver como uma pessoa que não conhece a Deus. Amém, irmãos? Um não crente pode falar a nossa linguagem. Agora nós não podemos falar a linguagem de quem não é. Quem diz amém? Amém. Temos que ter aparência e temos que dar frutos. Temos que ter caráter. O fruto, ele está muito relacionado ao caráter. A Bíblia fala de pessoas, como eu já disse, os fariseus nos dias de Jesus. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 15. Esses 2 capítulos de Mateus são muito ricos no ensino em relação ao que a gente está falando, mas eu não vou me deter. Mas Mateus capítulo 15, versículo 7 e Mateus capítulo 23, existe aqui, nesses 2 textos, Mateus 15 e Mateus 23 também, são 2 textos que trazem ricas lições acerca da hipocrisia, acerca da falsidade, acerca da apenas aparência. Capítulo 15, versículo 7. Jesus disse assim para os hipócritas de sua época. Ele disse: hipócritas, 15:7, acharam aí? Todo mundo comigo, viu, irmãos? Quem veio ouvir Deus falar, diga amém. Amém. Diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então pronto, vamos lá. Leia o versículo 7, toda a igreja, como é que diz? Profetizou o quê? A Bíblia aqui, olhe para mim por gentileza, Jesus não está condenando a honra por meio dos lábios. Jesus está condenando a hipocrisia. Falava bonito, glorificava a Deus, exaltava a Deus, mas nada de coração.
apenas de lábios. Os lábios professam, transmitem adoração, louvor. Está lá em Hebreus 13:15, que a gente deve oferecer sacrifícios de louvor a Deus, ou adoração, que é o sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios. Está escrito. O que é que Jesus está condenando dos fariseus? Apenas a aparência. Uma adoração vazia. E a verdadeira adoração, ela não pode ser apenas de aparência, ela tem que vir de dentro. É por isso que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. E o que mais? E em verdade. Não pode ser uma adoração vazia, tem que ser uma adoração que parte da alma, do coração. Diga amém por isso. Jesus não se engana, porque Ele conhece. Ele não julga, irmãos, de acordo com a aparência. Quem julga de acordo com a aparência somos nós. A maior parte das nossas avaliações são baseadas na aparência. A gente olha assim para uma irmã, a gente olha assim para um irmão, e a gente já faz uma avaliação. A gente faz das pessoas e as pessoas fazem da gente. E sabe qual é a avaliação que elas fazem? Por aquilo que elas veem, esse irmão é uma bênção. Depois descobre que é uma tribulação. Esse irmão eu acho que não é uma pessoa muito boa. Quando vai convivendo, de rapaz, esse irmão é uma bênção. É assim ou não é? Porque a gente faz avaliação pela aparência. Veja João 4:20. Deixa-me ver, eu acho que é 4:27. João 4:27. Jesus falou que não devemos julgar pela aparência. João 4:27. (4 e 24) também não, eu acho que eu anotei aqui errado o texto. 7:24, irmãos, desculpem, 7:24. 7:24. Veja o que é que Jesus diz. Não julgueis segundo o que? A aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A gente julga segundo a aparência, geralmente as avaliações, ou a avaliação que a gente faz de qualquer situação, a gente faz pelo que a gente vê. Só que Deus não se engana com a aparência, porque Deus conhece o interior. Lembra quando Samuel foi ungir um rei na casa de Jessé, dentre os filhos de Jessé? Capítulo 16 de 1 Samuel, a Bíblia diz que quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, quem veio agora ao encontro dele? Eliabe. Quando ele viu Eliabe, logo ele julgou e disse: está diante do Senhor o seu ungido. Por que ele disse isso? Porque Eliabe tinha o que, irmãos? Aparência. Mas só que ele parecia e não era. Só parecia. Ele mostrava assim, pela estética dele, pelo porte físico, ia dar um rei nota 10. E quando Samuel vai ungí-lo, aí Deus diz: não é este Samuel, esse daí eu tenho rejeitado. Veja como Samuel ia se precipitando, ungindo uma pessoa que não era a pessoa que Deus queria. Passaram todos os filhos de Jessé, e agora Samuel pergunta: tem ainda algum mancebo? Aí Jessé diz: tem o último, tem o mais novo, tem o menor. Tem o menor. Então vejam, irmãos, que Deus julga diferente. Deus não faz avaliação como a gente, porque Deus não olha a aparência. Também não estou dizendo, volto a dizer, que a aparência não tem valor. É porque o mais importante para Deus não é o externo, é o interno. Amém, irmãos? Não são as folhas, mas os frutos. Deus quer fruto de nós. E a gente muitas vezes se preocupa muito com a aparência. Em Mateus 23,
27 e 28, Jesus falando aqui novamente aos fariseus, veja o que é que ele diz aqui, Mateus 23, 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes a quê? Quem está aprendendo a palavra de Deus, diga amém. Então vamos lá. Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de quê, irmãos? 28. Assim também vós exteriormente pareceis o quê? Justos. Vocês parecem serem santos, parecem ser uma bênção, parecem serem justos, mas é só por fora. É Jesus quem disse, irmão. Mas interiormente estáis cheios de quê, irmãos? De hipocrisia e de que mais? E de iniquidade. Às vezes a pessoa, olhem para mim por favor, por fora está bem vestidinho, por fora está bem crentezinho, mas às vezes dentro tem tanta coisa ruim no coração, tem tanto pensamento podre na cabeça, irmão, tem tanta imaginação, tem tanto sentimento, tem tantos projetos diabólicos, mas por fora é uma maravilha, por fora é um anjo. Agora, o problema é esse, é que Deus não se engana. Deus me conhece como eu sou, não como o que eu pareço ser. Deus te conhece como tu és. Talvez você, pela sua maneira, não mostre que é uma bênção, e é uma bênção. Ou então mostra que é uma bênção e não tem bênção coisa nenhuma. Quem está alegre, diga amém. Vamos olhar um pastor e uma igreja que estavam assim. Apocalipse 3. Versículo 1. Lembrando que essas cartas de Apocalipse foram destinadas às igrejas da Ásia Menor, dirigidas diretamente a cada anjo da igreja, que eram os pastores daquelas igrejas, e consequentemente também a igreja. Então aqui em Apocalipse 3, diz assim a palavra de Deus, versículo de número 1 de Apocalipse 3, vejam só. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Só lembrando aqui, abrindo um parêntese aqui, não vá pensar que é 7 Espíritos Santos, é um só, com 7 características diferentes. É um só Espírito agindo de 7 formas diferentes. Amém, irmãos? Isso aí você pode ver lá em Isaías capítulo 11. Eu não vou ler agora, porque não é o nosso assunto aqui. Mas lá em Isaías mostra, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência. Deu para entender, sim ou não? Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas... Novamente, eu sei as tuas... O que é que Deus está dizendo? O que é que Jesus está dizendo aqui? Novamente, eu sei as tuas obras. Agora vem, irmãos, uma palavra pesada aqui agora. No texto eu estou dizendo. Eu sei as tuas obras, que tens nome de quê? Mas estás o quê? Andava com o registro de nascimento, mas já era para estar com o atestado de óbito, que já estava morto. Tu tens nome de que vives, mas tu estás, às vezes, nas igrejas,
tem pessoas cantando, tem pessoas pregando, tem pessoas ensinando, tem pessoas tocando, mas está caído. Está em situação espiritual complicada, em pecado, às vezes vivendo uma vida de adultério, de prostituição, de roubo, de engano, mas a aparência é de que está, mas está. Foi por isso que Jesus disse: eu sei as tuas obras, tu pareces estar vivo, mas estás morto. Porque, irmãos, vocês podem me julgar e eu posso julgar vocês, mas quem conhece a gente é Jesus. É assim ou não é, irmãos? Quem nos conhece é Jesus. E o que Jesus disser da gente é o que realmente a gente é. Jesus, você e eu, nós não somos o que dizem de nós. Nós somos aquilo que Deus vê que nós somos. Dá para dizer amém ou não? Se fizerem de você um terror, não se preocupe, você não é o que dizem de você. Possa ser até que estejam acertando, mas na realidade nós não temos que ser o que dizem que somos. Nós somos o que somos mesmo e que Deus sabe que a gente é. Diga amém por isso. Tens nome de que estás vivo, mas estás morto. Deus não quer aparência, Deus quer realidade, não só a aparência. Não podemos viver de aparência, ter, por exemplo, um amor falso, um amor fingido. Veja aí Romanos capítulo 12. Essa igreja de Sardes, e o obreiro lá de Sardes, demonstrava, por certo, era uma igreja aparentemente fervorosa, animada, os cultos animados, entendeu? Cultos animados, muita gente, muita aparente fervor, muita alegria, mas Jesus disse: é só aparência, é só aparência. E lá em Mateus, onde a gente leu, eu vou ler lá em Romanos, tá certo? Só enquanto vocês acham. E lá em Mateus, no capítulo 15, que Jesus condenou a adoração dos hipócritas, era porque eles davam mais ênfase aos preceitos humanos, ensinamentos humanos, em detrimento da palavra de Deus. Nos dias de hoje ainda acontece isso. Entendeu, irmãos? Que a gente vai ver aqui. Romanos capítulo 12, versículo 9, como é que diz aí? O amor seja, novamente, 12, 9, todos, como é que diz? O amor seja não fingido. Fingimento, irmãos, é aquilo que é falso, parece, mas não é real. Não podemos ser uma igreja que a gente se ama só de aparência. Como eu falei no início sobre o casal, eu conheci um casal assim. Eu conheci um casal em um trabalho que eu dirigi aqui no estado. E aquele casal, irmãos, demonstrava um amor. Uma vez eu ia passando na frente da igreja, naquela cidade, eu tinha ido a uma congregação, depois passei na frente da igreja, do templo, né? Para ir noutra congregação. E quando eu ia passando, o casal estava na frente da igreja. O obreiro e a esposa estavam, irmão, num amor tão grande, num agarrado, que a gente pensava que aquilo ali era verdade. Mas logo eu fui chamado de 2 horas da manhã para ir acalmar a tempestade do mesmo casal que estava se agarrando na frente da igreja. Que tem pessoas até que pensam que igreja é para estar isso, alisando e pegando na mão e se beijando. Aqui não é lugar para isso não. Aqui é lugar para adorar a Deus. Diga amém, irmãos. Precisa isso não, isso aí não é amor não, irmãos. Isso aí é descontrole, isso é falta de sabedoria.
tem necessidade de casal estar aqui na igreja, se alisando, se acariciando. Não, tem momento para isso, tem um lugar certo para isso. Aqui é glória a Deus, é fogo do céu, derrama a tua graça, fala conosco, diga amém por isso. Porque às vezes essa forma de agir, às vezes é para ocultar uma vida secreta de briga, de inimizade, não vive bem. É assim ou não é? Nem sempre, mas acontece isso. Eu não vou generalizar, dizer que todos são assim, eu estaria errado também, entendeu? Mas não precisa isso, não precisa. A Bíblia está dizendo: o amor seja não fingido. Às vezes a pessoa demonstra ter um amor falso, irmão. Eu te amo, minha irmã, eu te amo, meu irmão, eu te amo, meu pastor. E às vezes mentira. Ou então o próprio pastor dizer também aos irmãos, eu posso dizer também, e está mentindo também. Deus não quer isso. É melhor repreensão aberta, declarada, diz a Bíblia, do que amor encoberto. Entendeu? O amor tem que ser sincero, tem que ser um amor puro, genuíno. O amor seja não fingido. 2 Coríntios 6, veja aí. 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 6. Veja o que diz a Bíblia aí sobre amor. 6 e 6. Paulo está falando aqui do exemplo do obreiro. Para não dar escândalo em coisa alguma, ele diz no versículo 3. Depois ele diz que como ministro de Cristo, tornando-nos recomendáveis em tudo. Versículo 4 eu estou citando. Aí ele diz no 5, nos açoites, nas prisões, nos tumultos. Quando chega no 6 ele diz, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo. E o que mais agora? E no amor não fingido. Às vezes diz que gosta da pessoa, na frente da pessoa revela um amor tão grande e por trás tome facada. Na presença da pessoa, se for possível, carrega no andor. Na ausência, empurra na sepultura. Na presença da pessoa, irmãos, é a maior beleza. Na ausência, destrói a imagem, destrói a história, destrói tudo, destrói a vida, deixa a pessoa desnuda, né? Deixa a pessoa acabada, arrasada. Mas na presença, oh minha irmã, tu é uma bênção. Oh meu pastorzinho, tu é uma bênção. Só que Deus conhece. Se o meu amor, se o teu amor, se o nosso amor, se o amor da igreja, se o amor que a gente demonstra ter, se é verdadeiro ou se é hipocrisia, se é mentira. Porque nem tudo que parece é. Eu gosto muito de usar esse exemplo aqui, olha. Parece ouro, mas não é ouro. Essa peça aqui fosse de ouro, a gente nunca deixava ela tão fácil aqui. Nunca deixaria. Você não deixa uma aliança desse tamanho, porque faz medo aparecer alguém e levar? Não é? Quanto mais uma peça desse tamanho aqui, é muito dinheiro se fosse ouro. Mas é bronze, agora é cor, igualzinho a ouro. Tem pessoas assim que tem um amor, irmão, que é igualzinho a ouro, mas é bronze. Não é verdadeiro, não é sincero, não é sincero. E Deus sabe disso, e Deus conhece isso. Nós estamos no culto de doutrina, culto de ensino. Amém? Você vem no ciclo de oração, aí a palavra é, hoje eu vou te abençoar, leva a vitória, e vem na doutrina, puxãozinho de orelha, para chegar no céu. Amém? Para chegar no céu. Senão, vai se encher de bênção material e vai para o inferno. Então tem que receber as bênçãos que Deus dá, mas tem que receber as correções. E o primeiro aqui que está recebendo sou eu, que estou falando. 1 de Pedro, capítulo 1. O amor tem que ser sincero, irmãos. Agora, tem pessoas, às vezes, que também gostam de amor falso. Não é? Tem pessoas que não gostam de pessoas sinceras. Gosta de bajulação, não é?
gosta de bajulação, não gosta de uma pessoa que é sincera. Não é uma pessoa desrespeitosa, que falta com respeito, mas às vezes é uma pessoa sincera. Meu irmão, não faça isso, irmã, não faça isso, meu pastor, não faça assim, isso não é bom, meu presbítero, não faça assim, isso pode lhe prejudicar, minha dirigente, não faça assim, que isso não é bom. Às vezes, esse tipo de palavra, às vezes, tem pessoas que não gostam. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Veja o que diz aí a palavra de Deus. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para caridade fraternal. Complete. Não fingida. Caridade é amor. A caridade fraternal não fingida. Aí vejam agora. Amai-vos o que, irmãos? Ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Amor sincero, amor puro. Amém? Amor puro. Amor que resiste aos vendavais, resiste ao tempo. Amor puro. Diga amém por isso. Mas a Bíblia mostra também uma fé não pura, não autêntica, uma fé fingida, uma fé mentirosa, uma fé hipócrita, uma fé falsa. Tem gente que demonstra uma fé que parece, irmãos, maior do que esse prédio aqui, e às vezes é só conversa, não aguenta nada, contudo fica com raiva, contudo sai da igreja. É assim ou não é? Sai do conjunto, sai do coral, sai da comissão, se for obreiro, sai da escala, não atende mais escala, contudo se aperreia, mas demonstra uma fé, irmão. Tem pessoas, ainda ontem eu estava dizendo a umas irmãs, que a gente estava olhando uma situação, e a gente estava dizendo, eu estava dizendo isso àquelas irmãs. Tem pessoas que mostram um poder, é um fogaréu, irmão. É um fogaréu, marcha com facilidade. Mas a facilidade que tem de marchar e de criar fogaréu na igreja é a mesma facilidade que tem de desarmar a tenda. É a mesma facilidade. Eu fico só de longe olhando. Eu digo, estou de longe, mas estou te vendo. E não vou me enganar com essa euforia toda, não. Eu quero ver aqueles que são firmes na oração, são firmes na palavra, estão ali para trabalhar. Tem obreiros que basta chegar um tempo de consagração e ele não for consagrado, que ele já parte para outra igreja. Eu já disse, quem vier para a DCeara pensando em consagração veio errado. Tem que vir para trabalhar, tem que vir para servir a Deus, tem que vir para ajudar. Nós não estamos fazendo promoção de diaconato, nem promoção de presbitério, nem promoção de ministério, não tem promoção. O preço é o mesmo, é buscar a Deus, servir ao Senhor com alegria, ter um chamado de Deus, porque se vier para aqui atrás de coisa, é melhor arrumar a mala e ir embora, porque senão vai ficar com raiva de mim sem necessidade. Eu desafio a quem eu chamei para vir para cá. Primeiro desafio. Segundo, a quem eu prometi fazer alguma coisa ministerialmente. Inventam muita mentira, dizem muita mentira ao nosso respeito, mas é apenas mentira. Porque não existe ninguém que eu chamei para estar aqui na DCeara, pessoalmente, venha embora para cá, eu vou lhe consagrar, eu vou fazer isso. Não tem nenhum aqui. E eu digo sem medo. Não tem ninguém. Não prometi a ninguém aqui ser dirigente de ciclo de oração. Não prometi nada a ninguém. Nem a minha esposa. Ela veio aqui com promessa. Ela veio aqui porque quando Deus diz, sai da tua terra, e Sara vai atrás. Aí tem que vir. Diga amém por isso. Eu não sei como é que tentam sustentar coisas que não é realidade, irmão. Porque você acha que eu tinha coragem de dizer um negócio desse aqui se eu tivesse com mentira?
para se levantar um crente aqui e dizer: o senhor está mentindo, o senhor ligou para mim e disse que eu viesse. Um irmão um dia desse disse assim a mim: olha pastor, o coordenador da área disse que vai me visitar. Eu disse: não tem problema, irmão, ficarão conosco os que vieram com convicção. Pode visitar. Os coordenadores, os presbíteros podem visitar, não tem problema nenhum. E pode receber visita manhã, tarde e noite. Não há problema nenhum. E se quiser me visitar, as portas estão abertas. Amém? Nós temos que viver uma vida de realidade, não é viver uma vida de aparência, irmão. Parece que está tudo bem, mas não está. Parece que é muita fé, mas não existe. Abra a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Que pena que a hora está chegando. 1 Timóteo 1 e 5. Quem achou, diga amém. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa e de uma fé o quê? Uma fé não fingida. Aquilo que eu mostro, aquilo que você mostra é o que realmente a gente é. Tem que ser assim. Amém? Eu lembro de um irmão que era uma animação no culto e eu gostava de ouvir aquele irmão. Ele era tão animado, irmão. Cantava bonito. Mas quando terminava o culto que ele saía, meu Jesus do céu, depois que os irmãos disseram isso a mim, não é que eu fiquei meio sem coragem de estar ouvindo o irmão cantar? Eu fui perdendo a coragem de ouvir o irmão cantar, porque ele cantava, irmão, com uma aparente graça e uma fé tão grande. Mas quando ele saía, que ele descobria que ele era pobre, não tinha dinheiro, o homem se transformava. Tem pessoas assim, que mostram uma fé tão grande, na primeira luta, volta para o mundo. É assim ou não é? Basta receber uma notícia ruim, perdeu o emprego, também não quero mais saber de ser crente. Pelo amor de Deus, tem que ter uma fé autêntica, uma fé genuína. Diga amém. Uma fé genuína. Dificuldades, lutas, angústias, aflições, tribulações fazem parte da vida cristã. Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tende, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. A fé não pode ser fingida, tem que ser uma fé autêntica. Uma fé autêntica é uma fé fundamentada na palavra de Deus, é uma fé fundamentada nas promessas de Deus, é uma fé fundamentada na fidelidade de Deus, é uma fé fundamentada na soberania de Deus, no conhecimento de Deus. Vem lutas, vem dificuldades, a gente sente o peso, sente a angústia, sente tudo, mas lá dentro do coração a fé vai segurando a gente e a gente vai vencendo, porque o justo viverá de quê, irmãos? Da fé. O justo não vive de sonho, o justo não vive de profecia, o justo não vive de revelação. Tudo isso tem e é de Deus, não estou dizendo que não é, mas o justo vive da fé. Se não houver profecia nenhuma, veio para a igreja, Jesus não usou a irmã, não usou o irmão, não usou nada, você vem cheio de luta, volta para casa com as mesmas lutas, mas volta crendo, Jesus está comigo, a coisa está feia, mas eu vou vencer. Porque o justo viverá da fé. O justo não vive de experiências. O justo não vive, irmãos, de milagres. Porque se o justo viver de milagres, no dia que não aconteceu um milagre, ele se desvia. Agora, a fé, ela faz você resistir com milagres, sem milagres, com porta, sem porta, com saúde ou doente, com dinheiro ou sem nada, você permanece, porque a fé lhe sustenta. Diga amém por isso. Glória a Deus.
Está tudo escuro, é só trevas, é só lutas, é só angústia, é só problema, mas vai andando. Vai avançando, vai andando, vai andando, vai. E o que é isso? O que é que te faz andar? A fé. Fiel é o que prometeu, fiel é o que prometeu, fiel é o que prometeu. Mas está dando tudo errado, mas fiel é o que prometeu. O esposo abandonou o lar, a esposa saiu de casa, os filhos foram para as drogas, as filhas se desviaram, mas você permanece, irmão, permaneço. O Senhor permanece, irmão, permanece. Por quê? Porque todos deixaram, mas Jesus permanece. O Senhor continua comigo. É fé, a fé faz isso. Agora tem que ser uma fé autêntica, não pode ser uma fé superficial, descartável. Tem que ser uma fé genuína, fundamentada em Deus e na sua palavra. Diga amém por isso. Deus não quer aparência apenas, Deus quer consistência, essência. Deus não quer falsa piedade. 2 Timóteo 3 e 5, Mateus 7, 15, 23, 27, 2 Coríntios 11, 14 e 15. Essas referências mostram que Deus não quer uma falsa piedade. A Bíblia diz que alguns demonstram ter muita piedade, mas negam a eficácia dela. O testemunho da pessoa não corresponde com o que a pessoa fala, com o que a pessoa diz, ensina, prega. Pode ser qualquer um da gente. Eu não estou me referindo aqui a A nem a B. Deus sabe disso. Estou falando com o coração limpo. Eu estou falando de forma aleatória. Pode existir pessoas que cantam um hino que abala a igreja toda, mas não é a realidade. Dá uma palavra que leva a igreja ao delírio, mas não é a realidade do que ele vive, do que ela vive. Demonstra uma santidade incomum e não é verdade. Porque a Bíblia diz que pelos frutos, dá para completar? Pelos frutos o quê? Pelos frutos, irmãos. Não é eu falar aqui que vai se descobrir se eu sou um crente ou não. É o dia a dia. É a convivência. É assim ou não é, irmãos? É a convivência, é o dia a dia. A falsa piedade, a falsa humildade. Colossenses 2, 24, 23, fala da falsa humildade. Olha aqui para mim, por gentileza. A falsa humildade, tem pessoas que transmitem uma humildade. É tão manso. É tão manso, é tão manso. Eu já me enganei, viu, irmão, com animais assim. Pode entrar, pastor, que não morde não. É assim ou não é? Pode entrar que não morde não, vai. Eu lembrei do irmão agora que cheguei na casa dele, uma lapa de cachorro. Eu disse, irmão, esse cachorro? Ele disse, não, pode entrar que ele não come carne de segunda, não. Só para descontrair um pouco, amém? É verdade, eu ouvi isso mesmo. Mas é assim que acontece. Não, pode vir. Ainda essa semana aconteceu isso lá em Escada. Ainda essa semana. O cachorro partiu para cima. Eu acho que o irmão está até aqui, irmão Val, não sei se ele está aqui. Irmãos, tem gente assim no sentido da vida cristã. Demonstra humildade. Que a gente olha assim e diz, rapaz, é a encarnação de Jesus. Vai, que tu vai ver quem é a encarnação de Jesus. Falsa humildade. Falsa humildade. Humildade não está em roupa. Humildade não está no cabelo.
Humildade, ela parte de dentro. Aprendei de mim, Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso. Eu sou manso, sou humilde, mas daqui, ó, de coração. A humildade que agrada a Deus não é a externa, é a que provém de dentro, ainda que se revele fora, mas ela vem de dentro, ela nasce lá dentro. Uns crentes briguentos, irmãos, de contenda, de briga, de confusão, às vezes obreiros também. Confusão, cheio de problema, ao invés de estar ajudando na obra, contudo se torna pessoas ásperas, pessoas grossas, pessoas, meu Deus do céu. Se Jesus dissesse a mim, o que queres que eu vos faça? Eu dizia, um batismo de amor verdadeiro, um batismo de humildade verdadeira, um batismo de fé genuína. Falsa humildade, falsa espiritualidade. No caso foi o obreiro lá da igreja de Sardes. Demonstrava que estava vivo, mas estava morto. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus.